Olá, bom dia. Muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. No programa de hoje, você vai ver como a adubação de pastagens é importante para o aumento da produção e da produtividade do rebanho bovino. Você vai ver que o pãozinho nosso de cada dia está mais caro, assim como todos os derivados do trigo. Vamos falar do superávit da balança comercial. Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado da soja e do milho. E você vai conhecer o circuito de resultados do projeto Campo Futuro, que é realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre adubação de pastagens. Essa é uma alternativa que traz inúmeros benefícios, tanto à pecuária de leite quanto à pecuária de corte. E essa é a reportagem que você vai ver agora. Confira. Eu estou na fazenda Engenho de Serra, no município de Bela Vista, de Goiás. E nós vamos participar esse ano da última etapa do projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo. Já são 5 anos que esse projeto existe. E o objetivo desse projeto foi mostrar, em primeiro lugar, que para uma pecuária ser lucrativa, ela precisa passar por uma série de passos. E o primeiro passo é o solo. O primeiro passo é você ter um carinho especial com o solo. Ou seja, aplicar calcário na forma correta, gesso se possível, fazer uma adubação de acordo com a análise de solo. E quando isso é feito, o resultado aparece. E aparece aonde? No pasto, no capim, na folha, que é aquilo que o animal precisa. E nesse último ano, nesse 5º ano do projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo, uma novidade está sendo colocada em prática aqui na fazenda, que é o uso do Foscal Pro da Rialma Fertilizante. É um produto basicamente novo que existe aí desde 2016 e é um produto, vamos dizer, orgânico, ou seja, é da terra para terra. E é justamente o que você vai conhecer agora. Esse novo produto que nós estamos falando, ele poderá dar uma ajuda muito significativa ao setor agropecuário brasileiro, principalmente agora que o Brasil está sentindo, os produtores estão sentindo essa crise que nós estamos passando, essa crise do fertilizante e alguns insumos. E o Brasil é altamente dependente desses produtos importados. E por incrível que pareça, nós temos esse produto dentro da nossa casa, que é o Foscal Pro. E para falar sobre isso, eu vou bater um papo com o Marcelo. Marcelo, o que é o Foscal Pro? Toninho, o Foscal Pro é um fosfato natural reativo, remineralizador de solo. É um produto utilizado para fosfatagem, adubação fosfatada do solo. O que a gente quer com esse produto? Pelo fato dele ter uma liberação lenta dos nutrientes, a gente quer fazer na caixa do solo do produtor uma poupança de fósforo. Então o nosso produto é rico em potássio, tem uma grande quantidade de silício. Então dentro do sedimento, que é uma rocha sedimentar, o principal sedimento é a fosforita, o nosso silício é o siltito fosfatado, ele carrega um pouco de cálcio, um pouco de magnésio, um pouco de manganês, é onde é que a gente fala que ele é um remineralizador de solo. Qual que é a importância desse produto? Principalmente em função de pastagens, a gente quer colocar, como eu falei anteriormente, na caixa do solo pontos de fósforo. Então a liberação desse produto é gradual, ele se dá através do ácido cítrico, pouco mais de 30% ao ano. Então no primeiro ano nós vamos ter 1/3, no segundo ano 2/3 e no terceiro ano então vai ter a solubilização do 100%
desses pontos de fósforo colocados no solo. Bom, trocando isso em miúdos, significa dizer o seguinte, que se eu fizer uma aplicação baseada em análise de solo, tudo corretamente, como manda o figurino, eu vou ter fósforo por 3 anos. Justamente, vai ter fósforo por 3 anos. Então hoje a gente vai pegar a análise de solo, mas via de regra a nossa recomendação como consultoria, o básico seria hoje 2 toneladas por hectare. Então, de acordo com o registro do MAPA, eu vou comercializar esse produto com 7,5%, 8% de fósforo. Mas a gente sabe que na solubilização dele em solo, a gente consegue entregar um pouco mais do que isso. Então hoje nós teríamos aí, em média, 160 a 200 pontos de fósforo por hectare. Na primeira jogada? Na primeira coisa, assim que a gente aplica. Então nós vamos ter basicamente 60 a 66 pontos de fósforo no primeiro ano, a mesma quantidade no segundo ano e a mesma quantidade no terceiro ano, entendeu? Então, na verdade, quando a gente fala assim em custos, por que eu falo que compensa muito? Que apesar do nosso produto ser o mais barato ponto de fósforo do país hoje, você pega essa quantidade que você aplicou no primeiro ano e divide por 3. Entendi. Tá. Bom, agora, e os outros nutrientes, por exemplo, fosfato, o nitrogênio? Significa dizer que quando eu, no próximo ano, que eu for fazer uma nova adubação, o fósforo eu não preciso me preocupar com ele, vou preocupar só com nitrogênio e potássio? Sim. Basicamente seria isso. Então a calagem, geralmente a gessagem, isso daí a gente continua a colocar. Em função da análise de solo que o produtor for fazer no segundo ano, ele vai ver que tem fósforo disponível no solo. Então não há necessidade desse custo a mais. Uma das coisas bastante interessantes do Foscal Pro é justamente isso, é reduzir custos, minimizar custos para o produtor. Porque a gente sabe que na caixa do solo tem a poupança para esses 2, 3 anos para frente. E esse produto é o mais consumido, né? O fósforo é o principal produto consumido, principalmente na pastagem, né? Pela planta, muito importante, então sempre a gente fala, calagem, cálcio, magnésio, são nutrientes essenciais. Gessagem, eu gosto muito da gessagem pelo fato de ter uma certa porcentagem muito boa de enxofre. Além do mais, mantém a umidade do solo e está carreando esses nutrientes para o fundo do solo. Carreando para o fundo, a gente sabe que a boca da planta é a ponta da raiz. Sim, claro. Se a gente tem nutrientes no fundo, então além de todos esses nutrientes que citei do Foscal Pro, que já está em profundidade, a planta tem um banquete em profundidade. Então, consequentemente, ele está absorvendo, a parte aérea vai ficar muito boa com a adubação nitrogenada também e a potássica. Um fator muito importante, desculpa da gente citar, também é a questão desse siltito fosfatado, que hoje são feitos muitos estudos e a gente está constatando que ele dá uma proteção, uma certa tolerância em relação a pragas e doenças, tanto na parte radicular quanto na parte aérea. Isso também é bastante interessante, inclusive em função de um estresse hídrico. A planta se mantém muito mais verdosa, entendeu? Bom, nós falamos até agora sobre pastagem, mas quando eu parto para agricultura, soja e milho, nós sabemos que hoje a integração lavoura-pecuária é fundamental para o sucesso da pecuária, né? E quando eu falo em soja e milho, a situação é a mesma. Eu vou precisar de mesmo fósforo nessas plantas. É claro que no próximo ano, no próximo plantio, eu vou precisar de nitrogênio, potássio e tal. O nosso produto também é bastante interessante, Toninho, porque é o seguinte, porque quando a gente fala em poupança na caixa do solo, ele serve para qualquer tipo de solo e principalmente para qualquer tipo de planta. E hoje tem uma pegada bastante interessante por ser um produto brasileiro, um produto natural, passa pelo processo, a rocha vem, passa pela moagem, pela martelagem, moagem, peneira e vai para o campo. Então não tem processamento químico nenhum, produto natural. Então a gente fala sempre assim, ele é para o solo e para todos os tipos de planta, porque é um nutriente que a planta precisa. Então, em função de cultura, a gente tem sempre um questionamento bastante interessante dos produtores, no que tange é o seguinte, nós temos fósforo em caixa com fosfato natural reativo Foscal Pro da Realma Fertilizantes, ponto. Em função do plantio de culturas anuais,
O fósforo solúvel em água, ele é imprescindível. Tem que ter o arranque inicial. Porém, com o fósforo em caixa, a quantidade a ser utilizada do fosfato solúvel em água, o MAP, o DAP, o super simples, o super triplo, qual que seja ele é fundamental, mas uma quantidade muito menor, porque serve só realmente para o arranque inicial de raiz. A raiz explodiu, tem fósforo no fundo para ele comer. Então a economia começa daí. E o resultado, principalmente no pasto, é a parte aérea, que é aquilo que o animal precisa. Exatamente, e carrear de nutrientes. Isso é que eu falo para o produtor, porque essa mentalidade também, Toninho, são anos e anos que a gente vem falando a respeito de adubação de pastagens. Antigamente, pecuarista tinha muito aquela mentalidade extrativista, né? Hoje ainda tem muita gente, mas está mudando. Mas os filhos estão entrando, estão estudando, são zootecnistas, são agrônomos e estão vendo a necessidade da calagem, gessagem e fosfatagem de pastagem. Isso é fundamental. Fundamental, por quê? Porque se a planta tem comida no solo, ela vai exportar isso para ela. O gado foi e comeu, vai exportar para dentro do rumen, vai melhorar a digestibilidade, as bactérias do rumen. Então, o GMD, o ganho médio, ou mesmo o GPD, o ganho de peso diário, vai aumentar muito mais. Então, ele sai o quanto antes com mais arrobas para ir para o confinamento. Então, isso também diminui o custo, né? E o mais importante disso aí tudo é que quando o pecuarista se torna um profissional e começa a fazer todos os tratos culturais que o solo, a planta exige, com certeza absoluta, ele aumenta a lotação animal por hectare, aumenta o GMD. Isso é fundamental para uma pecuária lucrativa, onde você precisa hoje, queira ou não, ficar no máximo 1 ano com o animal na sua fazenda para poder ter lucro. Então, todo esse processo para ter um bom animal, para ter um animal precoce, um animal pesado, você tem que, primeira coisa, tratar da comida dele e tratar do solo, que é onde está a pastagem implantada. Fora isso, não tem negócio. E esse produto Foscal Pro é da terra para terra, né? Exatamente. É um produto, é uma rocha sedimentar. Da terra para terra. Justamente. E bastante interessante, por ser uma rocha sedimentar, Toninho, é uma rocha mole. Tá. Então a gente consegue fazer ele com uma granulometria que passa em peneira de 2 milímetros. O que isso é positivo para o solo? Assim que ele entra em contato com a solução do solo, ele começa a liberação desses nutrientes já citados. Então isso é bastante interessante, porque ele vai liberando gradual. Então a curva é muito interessante. Você coloca ele no primeiro ano, ele só tende a aumentar. Entendi. Até solubilizar dentro desses 3 anos. Então, por ser uma rocha sedimentar, uma rocha mole, é o que o senhor falou. Solo com solo, começa a reação, a gente já tem então a disponibilidade de pontos de fósforo no solo. E depois do intervalo, nós vamos falar do superávit da balança comercial e você vai ver que o pãozinho nosso de cada dia está mais caro, assim como todos os derivados do trigo. Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott, vai comentar sobre o mercado da soja e do milho. E nós vamos falar dos frigoríficos que seguiram ausentes na compra de gado na semana passada. Nós voltamos já, é um minuto só. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Hoje, após de noite, Operação Mesquita. Desafio Ranger Navesa, a mais premiada, a líder de vendas, 4x4 completa, automática, por 235.900 com taxa zero. Isso mesmo, 4x4 automática, por 235.900 com taxa zero. E mais, descontos de até R$30 mil, bônus de até 20 mil na valorização do seu usado. Uma Ranger 2023 com taxa zero. Traga sua proposta, cobrimos qualquer oferta de qualquer marca. Corra pra Navesa.
Hoje, 5 da tarde. Tem cuidado com o anjo. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. A nova Nissan Frontier está um test drive de você. Aproveite a oferta imperdível com supervalorização de R$25 mil no seu usado. Faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Quem não gosta de cantar no chuveiro? Que aqui só pode vir profissional. E o maestro decide. Teve gente que fez até fofoca. É que coisa boa a gente compartilha. Hoje, 15 para as 11 da noite, tem Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do superávit da balança comercial. Os dados foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. A SECEX é do Ministério da Economia e apontam que o superávit da balança comercial brasileira chegou a 2,13 bilhões de dólares no mês de outubro. Isso até a segunda semana do mês, com um aumento de 129% em relação a outubro de 2021. Pela média diária, o resultado refletiu o crescimento de 28% nas exportações, que atingiram 13 bilhões de dólares, enquanto as importações subiram 18% e totalizaram 10,9 bi. A corrente de comércio, que é a soma de exportação e importação, essa corrente aumentou 23,3% no período, alcançando quase 24 bilhões de dólares. E no acumulado do ano, até a segunda semana deste mês, o superávit chegou a 49,8 bilhões de dólares, enquanto a corrente de comércio atingiu 483 bi. As exportações somaram 266 bilhões e as importações 216 bilhões de dólares. E agora você vai ver que o pãozinho nosso de cada dia está mais caro, assim como todos os derivados do trigo. O trigo é um dos cereais mais importantes para a alimentação básica do brasileiro. Os biscoitos, macarrão e principalmente o pão fazem parte da rotina das famílias. E esses insumos têm passado por variações de preço, já que há um aumento no preço do dólar. Há o aumento no valor das compras no supermercado, conforme os dados que foram divulgados pela Eficienza. O Brasil ainda depende muito do trigo proveniente do mercado externo, mas essa realidade pode mudar, sendo uma das maiores potências agrícolas do mundo. Finalmente caminha para se tornar autossuficiente com o trigo. Atualmente, das 12 milhões de toneladas dessa commodity consumidos no Brasil, 6 milhões são importadas. Dados da Associação Brasileira da Indústria do Trigo mostram que o país é capaz de produzir 1,5 milhão de toneladas a mais neste ano, segundo a Eficienza, empresa especializada em assessoria do comércio exterior. A independência pode deixar os derivados do trigo mais baratos. Quando falamos de produtos derivados do trigo, como pão, pensamos em dólar. E com essa independência, podemos ver esse produto com menor impacto na inflação ao longo do prazo. Esse alimento passou por muitas variáveis, desde a pandemia e, em especial, a guerra da Ucrânia,
que envolveu 3 dos principais exportadores da commodity, Rússia e Ucrânia, também com os volumes comercializados em queda. E com isso, os preços dispararam quanto à margem de exportação do Brasil. E agora, Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado da soja e também do milho. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco do panorama no mercado da soja e do milho. Bom, na última quarta-feira, dia 12/10, os Estados Unidos trouxe um novo relatório de oferta e demanda da safra mundial de grãos, da safra 22/23. Bom, para a soja, o relatório refletiu as condições climáticas norte-americanas durante o cultivo da soja e acabou reduzindo a produtividade para a safra 22/23, saindo de 3,4 do último relatório para 3,35 toneladas por hectare no relatório de agora de outubro. A produção no país também teve um reflexo mediante a queda da produtividade, estando estimada em 117,39 milhões de toneladas. Um mês atrás, essa estimativa era de 119 milhões de toneladas. Com relação à colheita, 63% da soja norte-americana havia sido colhida, essa área acima dos 58% que foi colhido no ano passado e acima também dos 52% da média histórica dos últimos 5 anos. Bom, olhando um pouco para o Brasil, o IMEA trouxe também um relatório de semeadura agora. No Mato Grosso, então, 41,3% da área estimada para o estado já está semeada, devido aí ao clima vem favorecendo a semeadura. Na comparação com a semana anterior, a semeadura avançou 22 pontos percentuais e em relação aos últimos 5 anos, o ritmo está um pouco lento, sendo que a média dos últimos 5 anos era de 45,06%. Com relação ao milho, o relatório norte-americano reduziu em 1,24 milhões de toneladas a produção, a expectativa de produção norte-americana para a safra 22/23. Então, atualmente, a produção de milho está estimada em 352 milhões de toneladas. Esse cenário puxado pela redução na produtividade. E a colheita norte-americana do milho está em 45% no levantamento do último domingo, dia 16/10. Comparando com o ano passado, está 5 pontos percentuais abaixo da média do ano passado e abaixo também dos 40% que havia sido colhido na média dos últimos 5 anos. Por hoje era isso, obrigado e acompanhem as redes sociais do @ConfinaBrasil. O pessoal saiu no último dia 17 para a Quinta Rota, onde serão visitados o oeste de Minas Gerais e Goiás. Acompanhe para ver os confinamentos, ver o que os produtores estão adotando de novas tecnologias, novas formas de gestão. Acompanhe e fique bem informado. Obrigado e até a próxima. E agora vamos falar sobre insumos da pecuária. Os impactos no aumento dos preços dos insumos na pecuária, na margem de lucro dos produtores rurais, serão apresentados no circuito de resultados do projeto Campo Futuro, que é realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA. Isso vai do dia 24 agora, de outubro, até o dia 8 de novembro. E neste ano, o projeto levantou os custos de produção de 5 atividades pecuárias: aquicultura, avicultura, suinocultura, pecuária de corte e pecuária leiteira. Isso em 45 municípios de 15 estados brasileiros. Desde 2007, o projeto Campo Futuro já levantou os custos de produção de 66 atividades agropecuárias em 357 municípios diferentes. Segundo a assessoria técnica da CNA, de acordo com as características de cada atividade pecuária, a elevação dos preços de insumos importantes, como a ração e o sal mineral, vem impactando a margem de lucro dos produtores desde março de 2020, que quando se deu aí o início da pandemia.
o público vai entender a influência de um cenário de alta acumulada nos preços de insumos e que os produtos têm vivenciado em cada atividade e região em termos de rentabilidade. Os encontros para a coleta de informações são chamados de painéis e reúnem produtores rurais, técnicos e representantes de sindicatos e federações de agriculturas estaduais. O projeto é realizado pela CNA e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, em parceria com universidades e centros de pesquisas para levantamento dos custos e geração de informação para o gerenciamento rural. Participe das lives e tenha acesso exclusivo às análises por atividade agropecuária. E agora vamos falar sobre o mercado do boi. De acordo com as safras e mercado, alguns frigoríficos seguiram ausentes da compra de gado na semana passada, avaliando as melhores estratégias de aquisição de boiadas ao longo da semana. No entanto, o feriado agora, desse último dia 12, quebrou o ritmo das negociações e o dia foi marcado pela notícia de óbitos relacionados à doença da vaca louca. É a tal da Creutzfeldt-Jakob que aconteceu lá na Bahia e que poderia estar relacionado ao consumo de carne bovina. O Ministério da Agricultura, ele atuou rapidamente e tratou de tranquilizar o mercado, garantindo que os casos nada têm a ver com a doença da vaca louca. Para safras e mercados, o que tudo indica é que não foram evidenciados desdobramentos graves do ponto de vista do mercado sobre essa ocorrência. E, de maneira geral, o mercado segue a passos lentos em relação ao preço da arroba do boi. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.